pela vida do pastor Carlos Fontes, seu ministério, sua família, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas aqui, meu pastor. E sejam bem-vindos todos os irmãos que estão aqui conosco. Hoje não temos visitantes, mas temos aqui de visita o pastor e sua esposa. Amém? Assim que vamos a dar este tempo ao pastor. Pastor, fica à vontade, pode pregar até 14 horas. Amém. Meus caros irmãos, a paz do Senhor a todos. Já conheço esta congregação há alguns anos e sempre venho aqui com gosto e os irmãos, eu mais a minha esposa também, temos reconhecido o carinho, os irmãos recebem-nos muito bem, até quase que nos obrigam a comer, quase, só falta o quase, mas os irmãos são muito simpáticos, têm sido acolhedores e isso é que é o espírito cristão, não é? Portanto, muito obrigado pelo vosso amor, agradecer também ao pastor Juan e ao pastor Brian por esta oportunidade. E também o nosso Lucas, há sempre uma alegria diferente quando se vê um ex-aluno do Instituto, então é bom sempre ver alguns e quando encontramos, no caso do Lucas, esta área tem dado um bom número de alunos à nossa escola, não é? Espero bem que eles voltem, venham melhores do que de quando foram para lá, não é verdade? Espero muito bem. Hoje vou falar sobre a coisa mais fascinante que existe, sabem qual é? A vinda de Jesus. Imagina a vinda de Jesus. É o melhor, não é? Uma vez perguntei a um jovem, a vinda do Senhor, então, amém, a vinda do Senhor. E ele disse, pastor, mas eu gostava de casar antes. Lá está a primeira tribulação e depois o milénio. Ok. Se queremos que alguma coisa aconteça antes, é porque a vinda do Senhor não é tão importante para nós. Então o meu título esta manhã seria Maranata. Maranata. Vem, Senhor. Vem, Senhor. É interessante quando Jesus entra em Jerusalém, na sua última... Aliás, de acordo com esta figura que nós tínhamos aqui, quando Jesus está a entrar triunfalmente na cidade de Jerusalém, eles gritaram aquilo que era o que estava num dos salmos que se cantava naquela altura, que é Hosana. Hosana é salva, Senhor. Imagine, quando ele entrou, salva, Senhor. E agora nós dizemos, vem, Senhor. Estão a ver? Então não podemos dissociar a primeira da segunda vinda. A primeira vez ele veio para salvar. E Hebreus 9:28 diz que ele, assim como veio uma primeira vez sem pecado para salvação, sem pecado, vem segunda vez para a nossa salvação. Ou seja, ele veio uma vez e já nos salvou e agora quer vir segunda vez para nos levar para o pé dele. Imagina, olhem para mim, imaginem o meu corpo glorificado. Vai ser um espetáculo, nem é preciso usar óculos nem nada. Irmã, eu tenho tensão arterial alta, nem tensão arterial. Então, e eu sou cardíaca, nem problemas cardíacos. Eu tenho bico de papagaio, nem de papagaio, nem de periquito, nem de pintacílgo, não vai haver nada. Tudo impecável, não é um corpo melhor, é um corpo glorificado. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, ele diz, paz seja convosco. Jesus, como é que um corpo é possível? A ciência não pode explicar isto, obviamente. Como é que um corpo passa pela matéria de uma parede e pode ser tocado pelas mãos de Tomé? Explica-me isto. É assim que nós vamos ser também. É maravilhoso, não é? Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Eu desafio os irmãos a abrir comigo na primeira carta aos Tessalonicenses. Maranata. Os irmãos não têm problemas em dizer Maranata, não é? Os irmãos sabem que era assim que a igreja primitiva se saudava. Quando eles se cumprimentavam, nós hoje dizemos a paz do Senhor. Até aqueles que não têm paz dizem. Mas eles diziam Maranata. Quer dizer, o Senhor vem. É como se a igreja vivesse naquela iminência, naquela expectativa. O Senhor está quase a vir. E por isso a primeira carta aos Tessalonicenses é muito importante. Porquê? Porque Paulo precisa estimular a igreja a esperar pelo Senhor, mas depois já havia crentes que já não trabalhavam. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor vem, já não trabalha. Espertalhão. E depois papavas as costeletas do vizinho. Não, quem não trabalha não coma. É isso que Paulo está a dizer.
Então a vinda do Senhor não é escapista, não é para tipo, deixa-me desaparecer daqui. Não, não. Enquanto o irmão está aqui, é sal, é luz, é marido, é pai, é vizinho, é trabalhador, é compadre, seja lá o que for. Enquanto estamos aqui, vivamos de forma responsável, mas sem perder o norte, que o mais importante que tudo é a vinda do Senhor. Amém. Então vamos só fazer o seguinte com os irmãos. Eu fazia um desafio aos irmãos. Primeira carta aos Tessalonicenses. O meu desafio é, eu vou mostrar aos irmãos uma coisa muito interessante. É que no final de cada capítulo, são 5, todos eles falam da vinda de Jesus. 5 vezes. Então o meu desafio é, se cada um termina sobre a vinda do Senhor, lá em casa seria interessante ler a carta toda, que se lê muito rapidamente, mas ler a partir disso. É sempre ao contrário. É ler primeiro o que é que fala da vinda do Senhor no final do capítulo e depois ler o capítulo, para chegar lá. Depois ler o que diz no final do segundo e agora lê-se o segundo todo tendo isso em vista. Ok? Fazer uma viagem ao contrário. Está bem assim? Ok? Fica para casa, está bem? Então, primeiro aos Tessalonicenses, eu vou só indicar o final de cada capítulo para nós captarmos este grande tema que é a vinda do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Então eu vou ler, neste caso é exatamente o último versículo. Então os irmãos, eu vou ler o versículo 10 e os irmãos em casa podem ler do versículo 3, ou 2, ou 1, versículo 2, a partir do versículo 2 até ao versículo 10, mas tendo como pano de fundo sempre o verso 10. E esperar do céu é a expressão, não é, da vinda do Senhor. Esperar dos céus, porque Jesus não está aqui. Aí o que eu disse agora. Jesus não está aqui em termos de pessoa, ele está em termos de representação. Ou seja, Jesus está aqui, quem está aqui é o Espírito Santo. Certo? Que vem para falar de Jesus, que vem para convencer-nos, que vem para nos ajudar e guiar na verdade que Jesus veio ensinar. Tudo bem. Mas Jesus, a pessoa de Jesus não está aqui. Deixem-me perguntar, se Jesus entrasse aqui agora como pessoa, será que alterávamos a liturgia do culto ou não? Cantámos que nós queremos beijar os seus pés. Se Jesus entrasse aqui, irmãos, esqueçam a liturgia, esqueçam tudo. Ele vinha para aqui e nós vínhamos todos a correr para lhe dar beijinhos nos pés. Ou não? Ele é o mais importante. Então vejam, esperar, nós estamos à espera, é como alguém que está naquele desejo, naquele ímpeto interior, não é? Esperar dos seus pés, esperar dos céus, o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. É tudo grande. A vinda do Senhor só fala de coisas grandes. Quem vem é um Jesus que já venceu a morte. É interessante que a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem. Primeira coisa, quando Deus fala da morte, é dormir. E segunda coisa, primícia era um termo do Antigo Testamento que é o primeiro dos frutos. Eles deviam trazer o primeiro dos frutos como sinal de gratidão a Deus e de fé de que Deus iria dar mais. Então Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Ele é o protótipo de todos que serão glorificados. Nós vamos ser como ele. E mais, nós somos ressuscitados, como diz aqui, ou melhor, ressuscitados, irei falar mais à frente, aqui diz que ele foi ressuscitado dos mortos, aquele que nos livra da ira futura. Então a vinda de Jesus vem livrar-nos da ira, vem livrar-nos do castigo. Irmãos, isto é assim, a vida cristã é assim. Começa com Jesus, vivemos em Jesus, vivemos para Jesus e esperamos por Jesus. Quer dizer, não há volta a dar. Ele é o único caminho para o céu. Ele é o único que queremos imitar. Eu tenho lá no meu quadro, no escritório, tenho lá 3 letras, quando se entra, quem conhece o meu escritório, mesmo atrás da porta tenho um pequeno quadro, e tem lá PCL. Para conhecê-lo. Eu peguei naquela expressão do apóstolo Paulo, para conhecê-lo, e pus lá PCL. E quantas vezes eu estou no meu gabinete e eu vejo lá escrito PCL? E é um lembrete de que eu devo querer ser como ele. Eu devo querer imitá-lo, eu devo querer replicar os seus comportamentos, as suas atitudes. Eu quero ser como Jesus. Amém, irmãos? Então quem é que nos vem buscar? É esse Jesus. Nós estamos à espera de quem? Do seu Filho. Ele enviou o Filho a primeira e quem o aceita como ele veio na primeira, também está à espera que ele venha a segunda vez. Certo ou não? Eu só quero namorar. Não, namoras, que é para depois casares. Eu aceitei Jesus para depois ir com ele. Eu aceito Jesus só para aqui. Não, se queremos em Cristo só neste mundo, somos os mais miseráveis.
de todos os homens. Cristianismo sem vida eterna não faz sentido. Eu já tenho a vida eterna. Amém? Estamos a entender isto? Então, a primeira coisa que eu diria sobre a vinda de Jesus no final do capítulo 1 é que nós devemos ter este desejo que Ele venha. E esperar. Esperar. Eu quero que Ele venha. Agora, Deus tem coisas muito interessantes, não é? Ele promete que Jesus vem, mas não nos deixa saber quando Ele vem, ou Ele virá. Não nos deixa saber. Os irmãos estão a ver como Deus faz as coisas? Ele quer que nós vivamos entusiasmados, esperança, mas Ele quer que nós dependamos sempre dEle. Porque o nosso ego, o ser humano, quer ter tudo controlado. Quando eu estava a tirar a carta de condução, lá numa situação lá em Lisboa, e eu ali, quando eu dou por mim já não havia pedais, não havia nada. Era o instrutor que tomou conta do controle. Ele deve ter pensado, este miúdo não percebe nada disto. E não percebia. E ao pé dele, claro que não, o meu instrutor era o mestre, não é? Ou seja, o mestre está lá. Nós conduzimos, mas o mestre está sempre atento. Se houver qualquer coisa, dá um toquezinho na coisa. E nós temos que aprender isso também com Deus, não é? Às vezes, nós queremos conduzir sozinhos, mas não pode ser. Ele vai estar lá ao lado. E quando a coisa falhar do nosso lado, Ele coloca o seu pé. Então Deus tem que nos levar a ter descanso, confiança nele, mas tem que ser Ele a controlar. Senão vai dar um grande acidente, não é? Lá à frente. Então esperar, o desejar a vinda do Senhor. Capítulo 2. Este é um ponto agora muito interessante. No capítulo 2, eu vou ver com os irmãos do verso 17 ao 19. São exatamente os últimos 3. Então os irmãos vão ouvir agora, 17, 18 e 19, e depois em casa podem ler o capítulo todo, pensando no 17, 18 e 19, está bem? É ler tudo a pensar no fim. Veja aqui 17 a 19, se não é bonito. Nós, porém, estamos a falar de Paulo, Silas e Timóteo. O nosso irmão da multimédia, obrigado também, mas só para... o som está católico, não é? Hoje não estou muito católico, já ouvi, não é? Ainda bem, hoje estou evangélico, não é? Mas o som está... Ok, tá, os irmãos estão... A minha expressão está boa, estão a entender? Estão a entender? Tem lá uma aluna que diz assim, até mais. É brasileira, não é? Os brasileiros dizem até mais. E ela fica aqui, aquele mais fica ali, ela até mais. E às vezes, a língua é a mesma, mas às vezes a dicção... mas os irmãos já ok. Está bom? Está a fluir. Até mais. E tem lá um, leva aquilo é a festa, é a alegria dele. Eita! Epa, deita, mas levanta-te também, não é? Está sempre, eita glória, não é isso? Eita glória. Está bem. Também é brasileiro. Os irmãos podem ver que a minha vida não tem sido fácil, não é verdade? Claro que há um ou outro brasileiro que já graduaram, que me deram problemas imensos, não é verdade? Mas depois a coisa vai se compondo, não é? Ok. Os irmãos não levam nada, isto é uma brincadeira, como é natural. Verso 17, capítulo 2. Irmãos, isto é um texto fabuloso, eu queria muita atenção nele, é fabuloso. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, ou seja, nós queremos ver-vos, nós gostamos de vós, mas não temos conseguido estar convosco. Tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Nós até quisemos ver-vos. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás nulo impediu. Satanás nulo impediu. Às vezes nós queremos quase que ajudar Deus e místicos e o diabo não, eu venço o diabo e eu estou curado. Então, mas está a coxear, isto é só o sintoma. Então ficas com o sintoma, cocheias e dizes que estás curado. Irmãos, nós não estamos aqui na igreja para dizer aldrabices, esquemas, habilidades, nós somos pessoas da verdade. E o Paulo diz assim, a verdade é que o diabo tem impedido. Irmãos, a mim o diabo não vence no... Está bem, eu depois conto uma anedota. O diabo pode impedir. O diabo pode perturbar a obra de Deus. Até Paulo está a dizer, o Satanás não o impediu, nós queríamos ver-vos. Olha, só estamos a ver de coração. Não conseguimos, nós tentámos dizer uma vez e outra, pelo menos 2 vezes, Paulo quis visitar os Tessalonicenses.
para já que ele tinha saído de lá corrido. Ele tinha estado lá, foi um tempo complicado. As pessoas de Salónica perseguiram-no, ele teve que fugir. Depois ainda foram atrás dele até Bereia. Aquela gente estava mesmo zangada com Paulo. Mas ele queria animar aqueles crentes, eu queria estar com eles. Ele diz, eu bem gostava, mas o diabo não deixou. Dá a impressão que os crentes não devem dizer estas coisas. Mas como é que tu podes reconhecer o que Deus faz se tu não reconheces o que o diabo faz? Como é que tu podes distinguir entre um generoso e um aldrabão? Como é que podes distinguir entre um mentiroso e um verdadeiro? É exatamente lidando com os opostos que te consegues posicionar. E ele está a dizer, é verdade, o diabo impediu. Os irmãos estão a ver onde eu estou a tentar chegar, não é? Não, irmão, é o Senhor está comigo, está tudo bem. Não obedeças ao Senhor. Pastor, abençoa-me. Não sejas fiel que vais ver a bênção. Quem não é fiel não tem bênção. Ponto final. Mas vem cá um pregador. O pregador, nem ele está abençoado. É melhor não estragar isto. Agora veja o 19, tão bonito. Porque qual é a nossa esperança? Ou gozo, ou coroa de glória, ou recompensa. Qual é a nossa recompensa? Os irmãos estão a ver que parece que ele muda o assunto, não é? Primeiro é o diabo impedir-nos de ir e Satanás não o impediu, mas depois ele diz, mas qual é a nossa recompensa? Parece que ele muda de assunto. Ele diz, porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Nós quisemos ver-vos, o diabo impediu. E agora deixa-me dizer isto aos irmãos, mas há uma coisa que o diabo não pode impedir. É que nos encontremos na vinda do Senhor. Os irmãos estão a ver a espiritualidade de Paulo, ele sabe o que é que ele sabe catalogar as coisas, ele sabe, o diabo pode fazer isto. Mas ele não pode impedir o que de importante Deus tem para nós. Ele pode impedir que eu vá a Salónica, mas ele não pode impedir que eu me encontre convosco. Aliás, vocês são o sucesso do nosso ministério. Vocês são a nossa coroa, a nossa recompensa. Ou seja, eu estou longe, não posso ir aí, mas mesmo assim Deus está a trabalhar em vós. A vossa vida cristã está a evoluir, vocês estão a avançar, vocês estão a confiar no Senhor e um dia destes vamos encontrar-nos. Os irmãos estão a ver, nós temos que ter, isto é que é equilíbrio. Equilíbrio não é dizer, é o Senhor que faz tudo. Ou então, irmão, até eu acho que há crentes, não é aqui nesta igreja, é nas outras, que têm mais medo do diabo do que confiança em Deus. O nosso assunto não tem nada a ver com o diabo, o nosso assunto é com Deus. Mas, a Bíblia diz que conhecemos os seus ardis, mas ele tem truques, ele tem esquemas. E nós temos de estar atentos a isso, às habilidades dele, às manhas, aos esquemas, às formas de dar a volta à coisa. E ele está a dizer, ok, o diabo impediu isso. E ele não vai dizer, eu amarro o diabo. Amarrava o diabo. Quando chegasse lá, estava lá o diabo. Sim, porque há pessoas que estão sempre a amarrar o diabo, nos cultos todos. O diabo está nos cultos todos com eles. Sempre amarram agora, no dia a seguir, vão lá, está lá outra vez, têm que amarrar. Depois vão no outro dia. Eu não quero ser ridículo ao pensar que é o diabo. O diabo não é a minha obsessão, mas Deus é a minha confiança. Mas temos que saber que ele está ativo. Ele tem os agentes dele. Os demónios assistem ao culto. E eles têm que descobrir que nós vamos glorificar a Deus, vamos exaltá-lo, vamos segui-lo, como Deus deu uma grande lição a Satanás. Ele conseguiu provar que havia um homem chamado Jó, que iria ser fiel mesmo quando lhe tirassem tudo. E é essa lição que temos que dar ao diabo. É Deus dê, Deus tire, Deus faça, glória a Deus. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? Então este equilíbrio é ter a consciência que o diabo faz, mas ele não pode, ou melhor impede, mas ele não pode impedir aquilo que Deus nos garante. Deus não garante que eu veja os Tessalonicenses, mas Ele garante que eu vou encontrar-me com eles na vinda do Senhor. Irmãos, estão a ver, a maturidade cristã leva-nos a este ponto em que nós aprendemos, como é que eu vou dizer isto? Aprendemos a colocar as coisas no seu devido lugar. O que é primário é primário, o que é secundário é secundário. O que depende de Deus, amém, eu confio nele. Se for do diabo, eu ainda confio no Senhor. Resisti ao diabo, é verdade, mas sujeitai-vos primeiro a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Portanto, quando a minha vida está bem com o Senhor, eu não tenho que ficar preocupado com aquelas coisas que o diabo poderá fazer. Reparem que Jó foi muito atacado e foi por Satanás.
Mas sabe quem é que fez a gestão? Foi Deus. Deus é que disse, faz isto. Só faz isto. Olha que isto não podes fazer. Esse é o meu Deus, é o nosso Deus. Então temos de ter a consciência que há ardis, há esquemas, mas o diabo não pode impedir. E neste caso estamos a falar do quê? Da vinda do Senhor. Maranata. Capítulo 3, versículos 12 a 13. Os irmãos querem que o Senhor Jesus venha. Queriam que viesse já agora ou... O pastor até gostava, mas como estou aqui na costa, queria aproveitar a época balnear. Isso para meter água, o irmão pode meter até no inverno. Não é? Eu não sei quando Jesus virá, eu não sei, mas sei que Ele voltará. E temos que esperar. Agora os irmãos vejam aqui no versículo 12, capítulo 3, verso 12. E o Senhor vos aumente. Eu vou parar aqui. Então, se nós temos que esperar, imagina o irmão quer apanhar um autocarro. O irmão não conhece, não sabe os horários. Mas há uma maneira do irmão, mesmo sem saber os horários, do irmão apanhar o autocarro. Querem que eu explique ou não? Há uma forma, sabem qual é? É ficar a viver na paragem. Dormir, comer, tudo ali. O irmão não sabe quando o autocarro vem, mas o irmão está no lugar em que venha quando vier, vai apanhá-lo. Então, esta coisa de preparados para a vinda do Senhor, o que é que isso quer dizer? O que eu vou mostrar aos irmãos é que temos que viver na paragem. A teu irmão, e a Bíblia fala da paragem? Fala. Está aqui, no verso 12 e 13. É a paragem. Irmão, então o pastor está a dizer que é como está preparado para a vinda do Senhor que está aí. Pois está. Olha ali, 12. E o Senhor vos aumente e faça abundar em amor. Amor uns para com os outros. Repara agora que isto é muito importante. Amor uns para com os outros, entre os irmãos. Como para com todos. Amor para os não crentes. Para com os não crentes. Nós esperamos o Senhor, mas nós ainda não fugimos deste mundo. Ainda temos que amar toda a gente. E até Paulo diz, como tão bem abundamos para convosco. Vocês devem amar a Deus, devem amar os irmãos, devem amar as pessoas todas, como nós fazemos para convosco. Então, isso tem a ver com a paragem? Pois tem. Pois tem. Porque quem não ama não é de Deus. Não sei se conhecem um corinho. Deus é amor, busca e acharás. Não conhecem? É no capítulo 4, versículo 8, 1 João. Amém. É no capítulo 4, versículo... Nem o Lucas sabe este. Em 1 João 4, 8 diz o quê? Que Deus é amor. Se eu sou filho dele, tal pai, tal filho. Para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis. O autocarro vai passar e tu estás em condições para entrar em santidade. Eu diria assim, que preparados para a vinda do Senhor é amando e vivendo em santidade. A religião pura e imaculada de Deus, qual é? Ok. Apoiar, ajudar os órfãos, as viúvas, auxiliá-los, mas também guardar-se da corrupção do mundo. Okay? Então, se o irmão ama a Deus e está a viver uma vida que agrada a Deus, o irmão está preparado. Mais ou menos, não é? Ou não? Se o irmão não tem a certeza da vinda de Jesus, o que é que está aqui a fazer? Eu tenho a certeza que quando ele vier, eu irei com ele. Isto é um alento. É nisto que consiste a nossa esperança. A nossa esperança é quando ele vier, vamos com ele. Quando é que é? Não faz diferença, eu estou na paragem. Da forma, não faz diferença. Não sei se o condutor para um bocadinho mais à frente da paragem ou um bocadinho mais atrás. Eu estou lá na paragem.
A partir do momento que o irmão ama a Deus e ama os outros e vive para agradar a Deus, o irmão está preparado para ir com ele. Amém? É fácil, não é? Não. É fácil perceber, mais difícil é viver, não é? Capítulo 4. Então como é que Maranata? Ó Senhor vem, mas eu quero escolher a melhor parte. Eu quero amar, quero cuidar e quero viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus. Para conhecê-lo. Vejam o privilégio daqueles 12 homens que, a partir do momento que foram convocados por Jesus para a missão, para o acompanhar, eles começaram a viver com ele. Ou seja, o quartel-general de Jesus era em Cafarnaum. Os irmãos sabem o que é conhecer uma pessoa só no púlpito. Mas ali não era no púlpito, era dia a dia. Eles até sabiam quando Jesus comia, se comia muito ou pouco. Eles sabiam a que horas Jesus deitava. Aliás, eles conheceram Jesus da única forma correta. É conhecer exatamente quem é a pessoa. Não é a função dele, é a pessoa. E eles conheceram Jesus. Eles viram como é que ele lidava, eles viram como é que ele se relacionava com as mulheres. Eles viram como é que ele reagia às autoridades religiosas. Ele via qual era o sinal que ele dava, se ele era politicamente correto ou não, porque se ele ajudasse um pobre, os religiosos podiam estar contra ele. Ou seja, como é que se lida com as circunstâncias da vida, com as contrariedades. E eles conheceram Jesus. Então eu quero conhecê-lo também. Eu quero ser como ele, para estarmos preparados para a vinda do Senhor. Capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Temos aqui um problema, que é a igreja, os irmãos vejam o estado da igreja. A igreja vivia tão ansiosa, na esperança da vinda do Senhor, tão na expectativa, que, como já disse, alguns já nem trabalhavam. O Senhor está quase a vir, então tu não vais trabalhar. Trabalhar? Não, Jesus está quase a vir, está quase a vir. Então, se é assim, não comas. Mas está quase a vir, está quase a vir, está quase a vir. E aqui diz que nós não podemos ser ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram. Então o que é que isto desenvolveu? Os irmãos reparem. Nós temos que usar este púlpito para pregar aquilo que vai funcionar na vida dos ouvintes. Deus me guarde de vos ensinar coisas erradas. Eu estou a prejudicar as vossas vidas. Porque as pessoas vão viver de acordo, pelo menos são influenciadas por aquilo que nós dizemos, pelo que pregamos. Ora, eles viviam, Jesus está quase a vir, Jesus está quase a vir, Jesus, e aquilo foi levado a um extremo que já nem trabalhavam. Logo, quando morria alguém, quando morria um crente, eles ficavam aflitos. Então, se Jesus está mesmo quase a vir, este coitado não aguentou, já morreu, ou está tramado. Vejam a mente deles. E ele, então, o que é que Paulo vai fazer? Vai trazer algo novo, e ele diz, eu não quero que sejam ignorantes acerca dos que já morreram, dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque quem não tem esperança é que anda triste. Eu não ando. Porque eu tenho esperança. E a Bíblia diz alegrai-vos. Paulo diz isto aos romanos, alegrai-vos na esperança. A esperança deve entusiasmar-nos. Porque o pior que pode acontecer é o melhor. Sabe o que é? É morrer. O pior é o melhor. Imagina o que Deus faz às coisas. Aquilo que é o pior, Ele transforma no melhor. Então aqui, eles estavam naquela, pronto, já morreu, já não há esperança, já não há hipótese. E o que Paulo vai dizer novo para eles é que não faz diferença estar morto ou vivo quando Jesus voltar. E o que é que Paulo faz? Isto agora aqui, não sei se temos aqui algum pedagogo, mas isto é muita pedagogia dos ensinos de Paulo. Olha o que ele faz. O problema era com os que tinham morrido. Estavam vivos, estava tudo bem, porque estavam prontos, quando Jesus chegasse, íamos logo. Mas cadê os mortos? E agora? O que é que ele vai fazer? Ele vai apresentar um argumento que favorece os que morreram. Não é só garantir que eles vão também com Jesus,
mas que na ordem do evento, Deus vai trabalhar primeiro com aqueles que morreram. Agora ninguém se vai torcer todo que eu quero morrer primeiro, que é para ser primeiro. Eu quero morrer já para ser o primeiro. Não é isso que estamos aqui a dizer. Mas eles precisavam deste alento, desta esperança. O versículo 14 diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem é que crê? Então, uma vez preguei aqui numa igreja em Lisboa com muitos irmãos africanos. E eu pregava e eles não diziam nada. Eu disse, irmãos, o único africano aqui sou eu. Mas eles foram inteligentes. É tipo, coisa porque estavam... É quando se está a comer, não se pode assobiar, não é? Estavam a comer, não tinham tempo para mais nada, não é? Estavam a... Mas os irmãos são brasileiros, não? Mais ou menos, não é? Okay. Então eu vou dar uma oportunidade agora a quem é brasileiro. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, os irmãos creem ou não? Amém. Porque isto é condicionante. Porque se o irmão não crê, não tem hipótese. Mas se crê, o que é que diz? Também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Os irmãos estão a ver, mas já morreu, coitadinho. Coitadinho não. Quando Jesus vier buscar-nos a nós, traz-los a eles. Até eles estão em vantagem. Certo, irmãos? Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pronto, aquelas pessoas que querem ser sempre os primeiros em tudo. Ok. Depois de nós os ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com quem? Com aqueles que em primeiro lugar foram ressuscitados. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então o problema não é se já morreu, porque quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Ponto final. Mas Paulo está a entusiasmá-los, quando o Senhor vier, Ele não vai levar só os que estão vivos. Ele vai levar, irmãos, o céu vai estar cheio de gente que nós nem imaginamos. Até vamos ter crentes. Até vamos ter pessoas que vêm às igrejas. Ou não? Amém. Eu quero estar lá também. E também quero ver os irmãos lá. Amém. Não é ir para o céu para a gente escapar. Pelo menos deixe ter aqueles cultos lá na minha igreja. Não vais ter que gramar com o irmão da guitarra e da bateria também. A sorte é que eles não vão tocar. Ok, estou a brincar. Já chega de brincadeiras. Então, o que é que nos deve consolar? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? O elemento novo que Paulo coloca é a questão da morte à luz da vinda de Jesus. Não faz diferença já terem morrido. Em vez do irmão se preocupar com a morte, preocupe-se como vive. Preocupe-se como vive. O meu último ponto, capítulo 5. Portanto, pastor Brian, eu posso pregar até acabar, não é? É até acabar. Ok, capítulo 5. Verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se lá atrás falamos no amor que nós temos que viver numa vida santa que agrada a Deus, o que é que nós estamos aqui a dizer? Paulo chama-lhe irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que... Os irmãos reparem, lá atrás é preciso amar e ter santidade. Mas aqui está a dizer que é Deus quem santifica. Não é? E o mesmo Deus de paz vos santifique. Então Deus quer que eu seja santo, mas é Ele que santifica. Estão a ver? Há uma coisa que me aflige nas igrejas. Eu vou ser sincero, é quando as pessoas não percebem, ou seja, resumem o Evangelho a uma obrigação. O Evangelho é boas notícias.
A boa notícia para um preso não é, olha, tenho uma boa notícia, você vai conseguir mudar de cela daqui a uns anos claro que é prisão perpétua, mas vamos mudá-lo para outra prisão. Isso não dá, yes, vou mudar de prisão, é para sempre, mas vou ficar aqui. Não, nós temos que ter boas notícias. A boa notícia não é, às vezes nós quando falamos do Evangelho, não é? A boa notícia não é que o irmão é pecador. A boa notícia é que mesmo sendo pecador, pode ser santo. Amém? Ou seja, nós temos que colocar o Evangelho sempre na forma como Deus o quer colocar. Deus está a dizer, eu quero que tu sejas, aliás, o Senhor mesmo disse, sede santos, como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Nós devemos ser santos. Mas Ele está a dizer que é Ele que faz isso. Então, mas é Jesus que vem? É. A ti temos que ser santos? Temos. A ti como é que se faz isso? Deixa Deus fazer em ti. Então a santidade é um processo de relação com Deus. Quanto mais o irmão está com Ele, mais parecido é com Ele. Então aqui, este apelo à santidade diz que plenamente, espírito, alma e corpo. O verso 24 diz, fiel é o que vos chama. Ou seja, Ele quer que vocês sejam santos. Ele quer que vocês vivam vidas que agradem a Deus. Mas diz, aquele que vos chama também é fiel para o fazer, o qual também o fará. Então o que é santidade? A santidade não é um esforço desmedido para tentar fazer coisas que sabemos que não vamos conseguir. A santidade é sempre relacional. A santidade é como alguém que está com o outro e olha, estou com ele, já sei o que ele gosta, já sei onde ele quer ir, sei as coisas que ele quer, ok. É alguém que vive com alguém, é uma pessoa que vive com outrem e que quer fazer coisas que o outro gosta. Isso é que é santidade. Porque a palavra santidade, eu deixo fazer uma pergunta, o que é que significa santidade? O que é que significa santo? Santo significa separado. Claro que Deus é santo. Aquele Deus não tem nada a ver com esta geração corrompida que faz tudo ao contrário do que Ele quer. Ele está separado disso tudo. Ele está acima, Ele é transcendente, Ele é além de tudo isto. Ele não precisa de nada de nós. Nós só viemos trazer problemas. Mas esse Deus transcendente é imanente, também está connosco. Ou seja, a ideia aqui é, eu quero ser como Ele, eu quero ser também como Ele santo. Um santo que se aproximou de nós. Deixa-me dizer uma coisa aos irmãos que é importante. Jesus era santo e vivia com as pessoas. Então, santo não é ficar num mosteiro ou enclausurado numa escola. Não, ser santo é conseguir estar sempre separado das pessoas com quem vivemos. Nunca ninguém deu a volta a Jesus em nenhuma circunstância. Ele sempre fez a vontade do Pai. Ou seja, ele andava com os outros, mas sempre ligado. Sempre ligado. Sempre ligado. O que Jesus fez foi influenciar os outros. Ele curava pessoas, ele animava pessoas. Então, quando ele ensinava, uma vez mandaram lá os empregados a prendê-lo, e eles disseram, como é que nós íamos prendê-lo? Ele dizia coisas tão boas. Coitado dos homens que eram as armas. A gente tem as armas, mas é aquilo que ele diz, aquilo é um espetáculo. Também mandar pessoas dessas, não. Não é? Mas Jesus é o melhor que nós temos. Jesus, nós queremos ser como ele é santo, então, mas ligado. Então nós devemos ser santos ligados. O irmão não consegue ser santo sozinho. O irmão, para ser santo, tem que ser Deus a santificá-lo. Santifica-os na tua palavra. Nós precisamos de uns banhos, de umas limpezas da água da palavra. Nós precisamos que Deus faça algo em nós. Tem que ser Deus a santificar-nos. Mas Ele está a apelar a isso. Ele está a dizer, sim, o que chama, mas Ele o fará. Então repara, Deus é fantástico, que é, em boa verdade, Deus é que faz tudo. Nós só temos de decidir se Ele pode passar por nós. Ele é a fonte e quer dar água aos outros e eu devo ser o canal. A única coisa que Deus precisa de ti é que tu abras a válvula do teu coração e deixes circular. Porque tu não tens em ti a capacidade e o poder para fazer como Ele quer. Mas Ele pode fazê-lo. Então, e agora, pastor, como é que vamos terminar? Maranata. Claro, no Instituto, quando se diz Maranata,
Então a gente vai correr para o café, não é? Porque Maranata é o nome do lugar onde há cada mundano. Ok. Será que eu quero que ele venha? Ora vem, Senhor Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis, nós temos Deus a retirar o homem do jardim do Éden. O homem peca. Ele sai. Ele não pode ter acesso à árvore da vida. Porque senão vai viver para sempre naquele estado. E agora Deus está há milhares de anos a lidar com o homem do lado de fora. Em Apocalipse temos a árvore da vida. Diz que é para a saúde das nações. Imaginem chá feito com folhas daquela árvore. Esse é o nosso Deus, que sabe que nós somos incapazes, que sozinhos não conseguimos, mas se nós deixarmos, Ele faz. O que é a vida da fé? A vida da fé é só concordar com Deus, é só concordar com Ele. Deus diz, tu és pecador. Eu concordo, Senhor. Porque há pessoas que não concordam. Tu és pecador e tens de te arrepender. Eu concordo, Senhor. Mas olha que o único Salvador é o meu filho. Eu concordo, Senhor. Mas tu tens de te arrepender. Eu arrependo-me, Senhor. Então se tu te arrependeres, vais ser meu filho. Então eu arrependo-me, Senhor, e eu sei que sou teu filho. Então se fores meu filho, deves fazer a minha vontade. Então se é assim, eu concordo contigo. Eu quero fazer a tua vontade. Mas tu sozinho não te safas. Oh, Senhor, pois eu concordo, realmente não consigo. Mas se eu te ajudar, vais conseguir. Então ajuda-me. Então se tu andares em santidade, dessa maneira que me agrada a mim, tu vais comigo. Então Maranata. Pastor, o que é que eu vou fazer com o que eu ouvi esta manhã? Lê o final dos 5 capítulos e faz como se fosse um esboço de uma pregação. Esperar, estar pronto, saber que Deus pede, mas Ele ajuda, e saber que um dia vamos receber corpos transformados, etc, etc. Amém. Eu penso que podemos dar 1 minuto ao Senhor esta manhã. É como se fosse um momento em que, quando o médico está a auscultar-nos, nós ficamos ali tensos, não é? Porque ele anda ali com o auscultador e nós temos que ficar, inspirar, ficamos ali. E nós vamos dar 1 minuto ao Senhor. Vamos deixar que Ele passe o seu auscultador por nós. O que é que Deus nos tem a dizer esta manhã? Para que nós não sabemos. Eu não sei se hoje vou morrer. Queria morrer perto de casa. Já disse à minha mulher, hoje no caminho estava a dizer, eu quero morrer e ser enterrado assim, o mais barato e o mais rápido possível. Porque isso não faz diferença. Tanta coisa, tanto ódio, tanta maldade, e depois vamos levar o corpo dele para a terra dele, quando morrer. Obrigado para ficares longe dele. E as flores e não sei o quê. Isso é o máximo que o mundo consegue fazer. Quando chega à fronteira não consegue saltar. Mas Jesus vem buscar aqueles que estão a viver esta vida que lhe agrada. Amém. Vamos deixar Deus fazer um exame ao nosso coração esta manhã, está bem? Eu gostava que ao fim de 1 minuto os irmãos pudessem conseguir chegar a este ponto de com sinceridade dizerem Maranata. Oh Senhor, agora não, que eu ainda tenho que... Não. Temos que resolver tudo e naquele minuto dizer, Senhor, podes vir quando quiseres, que eu estou à tua espera. Amém? Vamos ter um tempinho, está bem, irmãos? Cada um no seu lugar, 1 minutinho para pensarmos e vamos estar com o Senhor, está bem? Cada um.